E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui novamente reunidos em nome de Deus, com a permissão dele, para estudarmos juntos esse livro maravilhoso que é o livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. Caríssimos ouvintes, é com muita alegria que estamos aqui novamente, que Jesus nos conduza. No programa anterior, nós vimos que o André Luiz, além de ter sido muito bem recepcionado no mundo espiritual, e nós até comentamos, não é, que a gentileza que se vê no mundo espiritual, no trato com os enfermos, deveria ser copiada pelos encarnados. Nós deveríamos agir da mesma maneira. Infelizmente, nós estamos perdendo essa sensibilidade, porque qualquer carinho que a gente possa fazer em algum enfermo, muitas das vezes já é interpretado pelo próprio ou por parentes que já estamos com segunda intenção. As pessoas, infelizmente, elas estão muito erotizadas, tudo, infelizmente, já é levado para o âmbito do erotismo. Então, acho que por conta disso também nós estamos perdendo essa empatia pelo outro, essa gentileza no trato com o outro. E o André Luiz veio mostrar isso para a gente, que no mundo espiritual superior, isso é diferente. Há todo um carinho, um devotamento, um respeito por ambas as partes, também dos doentes para com os enfermeiros e médicos, e principalmente dos enfermeiros e médicos para com os pacientes. Nós lemos no programa passado um pouquinho do parágrafo 12 do capítulo 3, que é o que nós estamos lendo, cujo título é A Oração Coletiva. Então vamos retomar onde paramos. O parágrafo 12. A essa altura, serviram-me um caldo reconfortante, seguido de uma água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela, se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam minha alma, profundas comoções vibravam-me no espírito. E nós vimos que a sopa e a água que foi dada ao André Luiz lá no hospital era só um veículo para que ele pudesse absorver as energias divinas, os fluidos espirituais elevados. Eles foram metamorfoseados na aparência de uma sopa de água, porque nós sabemos que, como a colônia Nosso Lar é uma colônia de transição, e como ele mesmo, os enfermeiros disseram para André Luiz, estamos na vizinhança da Terra, estão bem próximos, né, dos nossos hábitos. Isso tudo é necessário para que o espírito, após a desencarnação, não fique desequilibrado, perplexo. Precisa ter uma continuidade, e é a bondade de Jesus e dos espíritos superiores que fazem, né, que constroem cidades, colônias como Nosso Lar. E a gente sempre lembra que Nosso Lar não é a única colônia-cidade no mundo espiritual aqui no Brasil, falando do Brasil. Temos várias colônias espirituais. José Raul Teixeira, ele menciona numa de suas palestras que a série do Emmanuel, Fonte Viva, assim chamada essa série, ela foi colocado os nomes dos livros, nomes de colônias espirituais. Então, Fonte Viva, Pão Nosso,
Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Palavras de Vida Eterna são nomes de colônias espirituais. E Nosso Lar é uma outra colônia espiritual. Alvorada Nova, outra colônia espiritual. Lá na Bahia, Terra de Divaldo, lá em Salvador, existe uma outra colônia chamada Colônia Redenção. Então, porque senão poderíamos ter uma ideia falsa de que Nosso Lar é uma colônia, a única colônia do Brasil. Seria o céu dos espíritas. Muitas das vezes não pode trazer nossos vícios, né, que nós trouxemos de outras denominações religiosas, que nós trouxemos, né, porque a reencarnação está aí para provar isso, e colocar na doutrina. Né, porque... E não achar também que a colônia só abriga espíritas. Não. A colônia Nosso Lar, ela abriga espíritos que pensam no bem, agem no bem e têm o sentimento do bem. Então você pode encontrar em Nosso Lar católicos, evangélicos, budistas, judeus, pessoas que dizem não ter religião nenhuma, ateus, mas têm o compromisso de fazer o bem, de agir no bem. No livro, se não me engano, Obreiros da Vida Eterna, nós temos o Padre Hipólito, né? E tem outros sacerdotes que saem em missão. Sim. Pela necessidade que o espírito que vai ser ajudado tem de reconhecer ali um padre, Sim. um sacerdote, pela necessidade dele, porque Deus não usa de violência, né? E como a Teresa colocou, mesmo aqueles que habitam o Nosso Lar, que não tenham tido a revelação espírita ainda nas suas consciências afirmada, eles já pensam diferente, com certeza. Porque também o espiritismo só tem 165 anos. É muito pouco tempo. E não nos esqueçamos, caso nós ainda tenhamos o vício da discriminação, muitas vezes a gente fala sem perceber, não sem pensar, né, mas sem perceber, discriminando outras religiões, não nos esqueçamos que a obra básica, a doutrina espírita, trazida pelos espíritos, né, e codificada e colocada no livro por Allan Kardec, ela é ditada pela sua grande maioria mensagem de ex-católicos. Espíritos que militavam no catolicismo. No catolicismo, sim. Né? Então, lembramos sempre disso. Né? E isso não é o que importa para os bons espíritos, para Jesus. O que importa é que a gente se torne um homem de bem, um homem e uma mulher de bem. Isso é o mais importante, o rótulo. Por isso Jesus haver dito no seu evangelho, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque não é o rótulo que vai dizer se você vai habitar um lugar no mundo espiritual equilibrado. É o teu comportamento, é a tua bagagem espiritual, emocional, sentimental, é que dita o lugar em que você vai ser abrigado no mundo espiritual. Então, o André Luiz, ele recebeu esse caldo e essa sopa, na realidade, como a gente coloca, são veículos dessas energias divinas, espirituais superiores, para que ele não se choque, porque a gente brincou no programa passado, Marco Antônio come, não é? Uma vez por dia, o dia inteiro, desde que acorda até que dorme. Aí você morre, cadê a comida? Você não tem como, a natureza não dá salto, não é? Você precisa realmente se ambientar. Nós vamos ver no livro, em capítulos posteriores, O Problema da Alimentação. Isso. A luta que foi. A gente pode pular esse capítulo? Não pode pular, não, vai ter que estudar. A luta do governador para estabelecer, não é, que a comida no Nosso Lar, ela teria que ter uma feição mais leve, vamos assim dizer, fluidos mais leves, energias mais leves. Por isso também, dos espíritos nos orientarem, aqueles médiuns que trabalham com passe, aplicando passe, que a pessoa no dia ela possa se abster do alimento carnívoro, da carne. Por quê?
a carne, ela nos dá aquela saciedade porque são já, como é que se diz? Já é um alimento mais forte. Condensado. É, uma energia ali mais materializada, menos sutil. Como o presidente da nossa casa brinca, você pode comer 1 quilo de chuchu que não acontece nada. Agora, você comer 1 quilo de carne... você se sente mais pesado, dá aquela moleza, o teu organismo ele custa mais a fazer a digestão. Então, que nos dias que a gente se propõe, isso falando no caso dos espíritas, no dia que os espíritas se propõem a aplicar um passe, que naquele dia ele se abstém até a hora do passe de comer a carne. Não é a coisa mais importante do passe, claro que não, porque os espíritos também são claros que a nossa vontade de ajudar, a boa vontade de ajudar as pessoas isso é o que ajuda, lembrando que quem dá os passes na realidade são os espíritos. Isso é outro estudo, vamos lá para frente. Isso é outro estudo. Vamos continuar aqui na comidinha do André Luiz. Voltando aqui, tem vamos dizer, no Evangelho de Mateus, Jesus falando assim: qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria por ser meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10. E o Emmanuel, comentando essa passagem, ele diz que a água é dos corpos mais simples e receptivos da Terra. Né? É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos nossos olhos. Sim. Então, a água é um veículo cuja os elementos espirituais colocados ali, à guisa de remédios, de medicação, é mais fácil de se diluir, vamos dizer assim, né? No processo químico exercido ali no momento. Então, por isso também a sopa. Por isso não uma coisa mais densa, mais sólida. Né? Até porque a necessidade que está tendo é devido à situação momentânea que o André Luiz passa, que nós passaremos. Essa necessidade de ter um alimento. Porque há espíritos que desencarnados nem necessidade vão ter. Né? O alimento dele vai ser o amor. Aliás, tem um capítulo aqui no livro, O Amor, Alimento das Almas. Sim. É aquilo que eu comentei, eu acho que foi no programa passado, que a gente ia jogar bola com criança, com um pedacinho de pão e um meio golinho de café, gente. Literalmente, não estou exagerando. Era o dia inteiro só jogando bola, não pensava mais não. Se tinha fome, não tinha sede, tinha nada, porque eu fazia o que eu gostava. Quando eu me tornava um espírito, né, parecido assim com a Maria Teresa, com o Chico, com a irmã Dulce, aí pronto, aí o amor vai alimentar minha alma. Então claro que eu vou ter necessidade de manter o meu corpo, a minha alimentação, mas aí vai ser diferente, né? Isso. Então vamos lá, continuando. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Então, ele já estava chocado com algumas coisas que aconteceram. A natureza, um simples copo d'água o aliviou, o acalmou, e agora ele vai narrar para nós a surpresa maior ainda que fez ele ficar realmente espantado. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessaram-me o coração. Ante o meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. Então aqui a gente, antes de ver o esclarecimento do enfermeiro, vamos pensar aqui na questão da música presente no mundo espiritual. Eu estudando esse parágrafo em casa, eu me lembrei que a gente já tinha estudado em obras póstumas sobre a música celeste. No livro Obras Póstumas, né, que foi editado depois da morte de Allan Kardec, mas com todos os seus escritos, tem um capítulo que fala da música celeste. E o que esse capítulo narra? A história de um pai de família que estava lendo com a filha o livro dos Espíritos sobre a música no céu,
a música celeste. Mas uma das suas filhas, que era uma musicista excelente, ela pôs-se a dizer consigo mesma: mas não há música no mundo invisível. Parecia-lhe para isso uma coisa impossível, mas ela não externou esse pensamento que ela teve, ela ficou para ela. Na noite do mesmo dia, ela, que era médium, ela escreveu espontaneamente uma mensagem de Rossini, que ele falava através dela que a música, que ele percebeu que ela duvidava, Rossini não, Bellini. Bellini, ele dá uma mensagem e veio dar conselhos a ela, porque ele via que ela gostava muito de escutar sua música. Então ele vem ajudá-la e ela, depois que ela dá essa mensagem, não é? Que ela está psicografando a mensagem, ela começou a sentir algo que eu vou narrar como está escrito. Passados alguns instantes, disse a moça: papai, papai, vou adormecer, vou cair. Logo se lançou numa poltrona exclamando: ó papai, papai, que música deliciosa, desperta-me, senão eu me vou. Não sabendo os assistentes aterrorizados como fazer para despertá-la, disse ela: água, água. Com efeito, algumas gotas que lhe salpicaram no rosto deram pronto resultado. Atordoada a princípio, voltou lentamente a si e sem a mínima consciência do que se passara. Então, Kardec coloca no livro Obras Póstumas, porque é um relato dele, essa experiência que essa moça, que disse não acreditar na música celeste, ela passou por ela mesma pela experiência. Isso. E ela ficou tão emocionada, tão extasiada, que a sensação dela é que ela ia morrer. E por isso é que ela pede que os assistentes joguem um pouquinho d'água no rosto dela para que ela desperte, porque a sensação era um êxtase tamanho que ela parecia que ia desencarnar. E é esse sentimento um pouco parecido que André Luiz está sentindo quando ele ouve essa melodia. Ele diz que a melodia era divina e que penetrou o quarto, que ele atravessava o coração dele. Ele ficou tão inebriado, parecida com a sensação da jovem médium que está em Obras Póstumas, relatada na Música Celeste. A mensagem continua, quem tiver interesse pode dar uma olhada. É isso que a Teresa falou do Obras Póstumas, o livro Obras Póstumas. São anotações que foram compiladas, Kardec deixou, já havia desencarnado, mas na pergunta de número 251, que foi onde a mensagem que a Teresa leu, a alusão que foi feita ao Livro dos Espíritos, quando ela estava lendo sobre isso. Na pergunta de número 251, a pergunta é a seguinte: são sensíveis à música os espíritos? Allan Kardec pergunta. E olha a resposta dos espíritos: aludes à música terrena, que é ela comparada à música celeste. Né? Então, a beleza. Agora, tem que estar receptivo a isso, é claro, né? Lógico, tem que estar na mesma sintonia. Aí, na resposta, ele continua, mas no final ele diz assim: a música possui infinitos encantos para os espíritos, como para nós. A música penetra na alma, mexe com a nossa alma, né? Nos faz lembrar de coisas alegres, tristes, mexe com a nossa emoção. E continua a resposta: por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo e o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. E nós lembramos do relato dos espíritos, Divaldo Pereira Franco fala isso, vez por outra em suas palestras, a nossa renovação enquanto planeta, a nossa renovação da nossa casa, né, para planeta de regeneração, ela vai se dar começando pelas artes. Né? Isso tudo que a gente está vendo aí agora, essa inversão de valores, essas situações, muitas coisas que chamam de música e não é, são barulhos, e outras coisas mais chamam de arte, não é?
Isso aí, gente, é nada mais, nada menos que o joio crescendo junto com o trigo. Mas uma hora vai ser ceifado e vai ser separado. Precisa ser assim. Precisa todo mundo ter a oportunidade de crescer. Até aqueles que fazem a arte, no caso nós estamos falando da música, em contato com outros que realmente fazem arte de verdade, eles vão acabar aprendendo um dia. É a oportunidade que Deus dá a todos, não é? Então isso vai ser modificado, com certeza. Agora, não podemos inverter as coisas. Ele está dizendo aqui músicas celestes, ele tocou Bellini, a Teresa até leu Rossini, mas podia ser também. Mas músicas clássicas, com certeza. Mozart, nós falamos aqui no programa passado sobre a casa de Mozart em Júpiter, né? Os espíritos superiores gostam desse tipo de música, mas nem todo mundo que gosta desse tipo de música é espírito superior. Isso aí não tem nada a ver, não há como fazer essa comparação, esse raciocínio é errado. Nós assistimos um programa outro dia, no canal de televisão, muito interessante, de uma senhora de 109 anos, em 2013, o programa de 2013, ela tinha 109 anos, e ela é remanescente do Holocausto, e ela tocava, era exímia pianista, compositora de Chopin, Mozart, e judia, e ela foi presa e tal, nos campos de concentração. Eu não sabia, eles separavam as pessoas que tocavam bem os instrumentos para fazer uma orquestra para tocar para eles, no caso os alemães, os nazistas, né? Porque a música, ela realmente também remédio. Remédio. Alguns cientistas já estão descobrindo quanto a musicoterapia ela pode ajudar pacientes com autismo, ajudar a outros pacientes. A gente vê nos hospitais grupos religiosos ou não, ou teatrais também, que vão aos hospitais levar música, cantam com as crianças, com os adultos, porque já perceberam que a música atua nas nossas fibras mais íntimas, mas a boa música, porque a má música também nos rebaixa ao nível dos animais, ao nível tão inferior que a gente acaba parecendo um ser irracional. A verdade é essa. Mas a música boa, ela tranquiliza, ela acalma. Já fizeram experiências com música até com plantas. Plantas se desenvolvendo melhor quando elas ouvem a música clássica, principalmente a música clássica. Mais à frente, aqui no livro, nós vamos ver dos campos de música que existe em nosso lar, e tem música para todos os gostos. Tem música do interior, a chamada música sertaneja, tem música mais clássica, música moderna, mas música com letras que edificam. Porque a gente sabe que existem músicas que, às vezes, a letra nem é feia, mas a melodia é tão vagarosa, tão triste, que se você não está com depressão, você fica. Né? E outras te agitam tanto que, se você, de repente, precisa até tomar algum remedinho para se acalmar. Então, as escolhas somos nós que fazemos, do que nós vamos ouvir, e nunca nos esqueçamos de que não escutamos uma música sozinho. Aliás, não fazemos nada sozinhos. Tem um relato no livro... Epa, já vai acabando. Meu tempo não para. Esse relógio está obsediado aí, esse relógio está correndo muito. Então vamos deixar para o próximo relato. No próximo programa, então, a gente vamos continuar a falar da música, que é uma coisa muito constante na nossa vida, não é? Então, queremos agradecer a todos pela paciência em nos ouvir. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, os seus lares, e que o espírito de André Luiz possa continuar nos ajudando, enviando as suas boas vibrações a todos nós, os espíritas e não espíritas. Muito obrigado, que Jesus nos conduza. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.